Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a missionária Carol Almeida. Eu creio que esse podcast, essa manhã, vai ser uma bênção. Quero te convidar, a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal do podcast Bem Glória. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí neste canal abençoado, onde nós estamos trazendo aqui várias pessoas abençoadas de Deus, missionários, pastores, evangelista, várias pessoas, que têm um testemunho abençoado para contar aqui no podcast. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, sinta-se à vontade, fique com a gente, nesta manhã maravilhosa. E eu creio que nesta manhã Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje está aqui com a gente a missionária Carol, e eu creio que o testemunho dela e as perguntas que nós iremos fazer aqui irá impactar a tua vida. Amém? Missionária, seja bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É uma honra estar com você aqui. É uma honra para mim, muito obrigada pelo convite. Amém. Nós que ficamos lisonjeados, com a tua vinda aqui no podcast Bem Glória. Fica à vontade. Se as perguntas forem difíceis, você pode responder do seu jeito, da tua vontade, da sua boa vontade, Amém. Todos conhecem você como missionária Carol, Almeida. Mas quem que é a Carol? Bom, Carol, você fala em qual sentido? Cara, pessoal, família, amigos, esposa. Bom, é uma menina mulher que, com a trajetória, aprendeu a trajetória de vida, aprendeu a crescer, a amadurecer, é muito amiga, responsável, aprendeu muito com a vida, pelo tanto que a vida bateu. Não imaginei passar por coisas que eu passei, mas se não tivesse passado, não teria o amadurecimento que eu tenho hoje. Então eu louvo a Deus por tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, por ter chegado até onde eu cheguei e ter me transformado nessa mulher que eu sou hoje. Carol, muitas pessoas te conhecem em cima do altar, louvando, pregando, nas redes sociais, que é muito conhecida, pelas pregações, pelos louvores e também pela família, mas muitos não conhecem de onde você veio, de onde você saiu, como Deus não sei se Deus te resgatou, se você é do berço evangelho. Conta pra gente se você é do berço evangelho ou se Jesus te resgatou. Não, eu não vim de um berço evangélico, porém minha mãe, ela não era nunca foi da igreja, depois de um tempo que ela conheceu Jesus. Meu pai, aonde todos sabem, ele era pai de santo, E com toda a nossa trajetória, meu pai e minha mãe se envolveu no mundo do tráfico. Nós ainda era muito criança, muito pequeno, eu e meus irmãos. E com toda a confusão do mundo do tráfico, que gerou até a prisão do meu pai, foi através daí que foi onde minha mãe ela foi para a igreja. Só que não que ela já não conhecia Jesus. Até porque muitos já sabem que minha mãe é uma ex-defunta, Minha mãe, Deus trouxe ela. Bem forte, Minha mãe trouxe ela a vida. Minha mãe não, Deus trouxe a minha mãe a vida de volta. Mas quando eu comecei mesmo, que me aprofundei, que eu comecei a ir na igreja tudo, foi quando meu pai foi preso e que eu comecei a ministrar com 8 anos de idade. Dos meus 7 aos 8 anos de idade, que eu comecei dentro de um presídio. Foi a minha primeira pregação, foi dentro de um presídio, onde meu pai estava preso, onde eu comecei a fazer a obra, a pregar para aqueles presos, deixar Deus me usar. Hoje eu tenho 28 anos de idade, prego desde os 8. E é isso. O que te levou a entregar a vida para Cristo? O que me levou a entregar a vida para Cristo foi, como eu era criança, minha mãe ela havia recebido uma profecia quando eu estava sentada num banco, sentada na cadeira, na primeira fileirinha com as crianças. Minha mãe recebeu a profecia de que era para ela cuidar de mim, porque eu seria um botão de rosa e que Deus começaria a me usar cedo. Desde então, minha mãe sempre me ensinou o caminho a ser andado. Sempre fui uma menina muito obediente, tudo que os meus pais falavam sempre obedecia. Nunca fui desobediente a eles, eles falavam, água parava, e isso é o essencial hoje
Porque acredito que muitos jovens hoje já não dão ouvido aos pais, né? A própria Bíblia diz também, né? Isso. Honrar os seus pais. Honrar pai e mãe para que os seus anos de vida não sejam prolongados na terra. E se tem uma das virtudes que eu sempre levei para a vida, foi isso. Sempre respeitar mãe, pai, sempre ouvir o que eles tinham a dizer. E com o decorrer, né, da minha jornada, que eu fui crescendo, virando moça, acabei casando, tive uma outra família, né? Depois disso, que eu quis andar do jeito que eu achava que era certo de se andar. Já percebi que eu não precisava mais dos conselhos dos meus pais, já não ouvia mais por ser uma mulher casada, queria viver do meu jeito, fazer tudo do meu jeito. Foi aonde Deus puxou a rédea, né? Não é desse jeito. Minha mãe e meu pai sempre chamavam minha atenção, mas por eu achar que eu já era uma mulher adulta, não precisava mais ouvir eles. E era aí que eu me enganei. Que mesmo eu tendo meu teto para morar, tendo ali a minha família, palavras de mãe e pai sempre são bênçãos nas nossas vidas. E quando eu percebi mesmo, porque mesmo que eu era criança, que eu já estava na adolescência, que eu ainda pregava, que eu ainda cantava, mas eu acredito que quando eu realmente tive um encontro de verdade com o Senhor, foi dentro de um relacionamento tóxico que eu sofri. Porque foi onde que eu pude ver as mãos de Deus, os cuidados de Deus ali comigo, mesmo eu achando que naquele momento, naquela situação, Deus ele não estava me vendo. Por estar ali anos já casada, mas aceitando muita coisa que eu não precisava aceitar, e mesmo assim cantando, pregando, e na minha mente, no meu coração, a vida que eu estava vivendo, mesmo eu estando dentro da igreja, todo mundo já me conhecendo, sabendo quem eu era ali em cima do altar, muitos já não sabiam quem eu era fora, ou quem eu era dentro de casa, a menina que pedia socorro dentro de casa. Quando eu entrava dentro do quarto, quando só Deus via eu chorando, e quando eu me deparava com o silêncio de Deus, e eu dizia que Deus não está me vendo. A situação que eu estava vivendo, mesmo eu pregando, Deus me usando para curar pessoas, libertar casamentos, e eu olhava para a minha situação e eu falava, não é possível isso. Eu pregar uma coisa que eu ainda não estou vivendo. Só que era Deus, já no secreto, me lapidando. Para eu entender que para eu pregar aquilo, eu precisava viver para poder entender e sentir na pele o que outras pessoas estavam sentindo. Meu Deus. E eu vivi isso. Eu cheguei a um ponto de uma depressão tão profunda que eu já não me alimentava mais. Eu já não conseguia nem olhar mesmo para minha própria filha. E ver ela passando por aquela situação junto comigo, criança, chorando junto comigo, eu não conseguia me libertar daquilo. E mesmo assim eu continuei pregando, continuei louvando. E para mim Deus não estava me vendo. Eu posso dizer que eu fiquei por anos nessa situação, achando que eu ia morrer nessa situação. Só que chegou um momento em que eu percebi que a situação em que eu estava vivendo não era por culpa minha, mas por eu achar que o erro do outro era o meu, era por culpa minha, isso me prendeu demais. E a depressão me pegou no profundo mesmo. Eu lembro que eu entrei em constante oração na madrugada e eu pedia para que Deus me tirasse daquela situação. E eu cheguei até mesmo a pedir a morte para o Senhor. Porque eu lembro que a situação estava tão desgastante que eu já não conseguia nem viver, nem olhar para minha própria filha, que Deus ele me fazia lembrar de Elias, quando ele estava no deserto. Você estava falando, estava lembrando de Elias. Né? Elias, quando ele foge para o deserto, que a rainha Jezabel tenta acabar com a vida dele, né, com os profetas, que ele se assenta debaixo do pé de zimbro e ele pede a morte. E ele fala, Senhor, eu já não sou melhor que os meus pais, então toma minha vida e me leva. E eu lembro que quando, numa das madrugadas em que eu orava a Deus e eu falava desse jeito, toma minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. Será que eu nasci só para sofrer? E aquela menina que vivia lá atrás com os pais, que tinha os conselhos, que seguia tudo certinho e tipo assim, eu não poder voltar para trás agora por já ser uma mulher casada, ter uma filha e ver a sua filha presenciando tudo aquilo, era tudo muito difícil, porque às vezes tudo que eu queria era correr para os braços dos pais. Só que eu não podia, porque eu tinha que seguir em frente, eu tinha que mostrar que eu era forte. E ser forte o tempo todo dói e machuca.
Só que a gente precisa entender que nós somos seres humanos, fadados a erros, e a gente tem limites. E Deus, ele sabe até onde vai o seu limite. E Deus sabia até onde eu poderia suportar. Então, enquanto eu estava ali naquele momento, naquela situação, e já fazia anos, Deus ainda sabia que eu aguentava mais um pouquinho. Foi quando eu disse, toma minha vida e me leva. Eu já não estava nem mais pensando na minha filha. Só que o Senhor, naquele momento, foi aonde Ele ouviu a minha oração. E numa madrugada, eu pude sentir a presença de Deus dentro daquele quarto. E foi quando o Senhor, Ele trouxe tudo à tona. Tudo à tona. Tudo que estava escondido, o Senhor trouxe tudo à tona, de um dia para a noite. O Senhor trouxe tudo à tona, o Senhor abriu os meus olhos, me preparou para passar pelo pior que ainda estava por vir. Porque, aonde todos sabem, eu sofri uma grande traição. Então, o Senhor me preparou para passar por aquele pior momento ainda. Porque por mais que eu já estava num momento ruim, ainda o pior ainda estava por vir. Porque a gente nunca espera ser apunhalado pelas costas de alguém que está do seu lado. Que está ali com você, alguém que é para amar, que é alguém para cuidar, para te apoiar. E de repente você toma uma apunhalada pelas costas, não é fácil. E eu achei que eu fosse suportar tudo aquilo, mas na verdade eu não suportei. Foi onde que eu me afastei da presença do Senhor. Porque eu achei que eu me afastando, tudo iria melhorar. Eu achei que eu me afastando da presença, me afastando dos altares, conhecendo novos ciclos, novos lugares, usando bebidas. Eu achei que tudo isso ia trazer a alegria que eu precisava. Só que na verdade piorou. Porque se com Deus estava difícil, com Ele ficou pior ainda. Ficou pior ainda. E foi nesse momento em que eu percebi que sem a presença de Deus, eu não seria ninguém. Então eu retrocedi. Eu voltei atrás e eu disse, o altar é o meu lugar. E longe dele, eu não consigo viver. Por isso eu voltei e foi onde eu percebi que sem a presença de Deus eu não conseguiria viver. Por tudo que eu passei, por tudo que eu suportei, até onde eu cheguei, e por ter voltado para trás achando que melhorava. Só que o Senhor fez eu entender, e aí abriu os meus olhos, que eu precisava voltar, renunciar ao que eu tinha conhecido. Porque eu também percebi que nem para se afastar da presença do Senhor eu prestei. Porque como desde pequeno eu já vim, desde os 8 anos, já conhecia a hierarquia, já conhecia os altares, tudo. Então, bebidas alcoólicas que eu experimentava, para mim era tudo horrível. Graças a Deus nunca precisei me envolver com drogas. Sinto muito por quem já conheceu essa parte, porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto foi difícil para mim voltar. Eu fiquei em torno de quase 2 anos afastada da presença do Senhor. Foi até quando o Senhor também ele chegou a recolher o meu irmão. Eu lembro que Deus levou um profeta dentro de casa e ele disse, eu vou descer a espada dentro da casa dos seus pais. E o que vai acontecer é para gerar conserto. E na verdade, quando o Senhor levou o meu irmão, tudo que estava bagunçado ficou mais bagunçado ainda. O que Deus faz hoje a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender. Então, apesar de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu comigo no relacionamento tóxico, que graças a Deus, Deus me libertou. A perda do meu irmão foi que o Senhor ele fez voltar tudo no lugar. Por mais que ficou bagunçado, o Senhor colocou tudo no lugar. E eu reconheci que sem a glória dele, eu não sou ninguém. Houve um momento decisivo em que você percebeu que Deus estava agindo na sua vida? Um momento decisivo. Houve quando, na perda do meu irmão, que todo mundo, a casa inteira caiu, foi a ladeira abaixo, eu percebi que se eu não ficasse de pé e não ajudasse a minha mãe, nada iria mudar e nada iria pra frente. Então eu percebi, a casa tá toda caída, tá toda bagunçada. Se eu não me levantar, ninguém vai se levantar. A minha mãe já precisa de forças. E talvez ela, encontrando alguém em quem ela pode se apoiar e ajudar ela a caminhar, a casa inteira se levanta também. Foi através daí que eu vi o momento decisivo de Deus sobre as nossas vidas. Foi quando eu me levantei, peguei na mão da minha mãe e disse, a gente vai caminhar junto. E através disso, eu e minha mãe se levantamos, a casa inteira se levantamos. Graças a Deus veio o grupo, que hoje é uma bênção, que muitos hoje já conhecem também essas meninas. Terceira da manhã, né? Dá um abraço para todas elas, né? Tá aqui com a gente a líder, a Letícia está aqui com a gente.
aqui na... Como é que pode falar? Como é que pode falar aquela palavra? Esqueci o nome da palavra. As pessoas só veem à frente, né? Só que não sabem o por trás, né? Isso. É. Esqueci a palavra, qual que é o nome. Mas é isso. Qual foi o milagre mais marcante que você já viveu? O milagre mais marcante que eu já vivi. Bom, pode ser numa ministração? Pode, fica à vontade. Eu lembro que, bom, hoje eu já tenho 28 anos. O milagre mais marcante que eu já vivi e que eu gostaria muito, muito de viver de novo ou vivenciar outra vez foi eu acredito que há uns 15, 16 anos atrás, não vou lembrar agora a faixa etária da idade que eu tinha, mas eu ainda era bem jovem, eu tinha em torno de uns 13 para 14 anos. Eu lembro que eu fui pregar num congresso de um círculo de oração, não vou lembrar a cidade agora. Só que a minha maior vontade era sempre ver ou um paralítico andar, um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir. O meu maior sonho era esse. Então a minha maior oração sempre era: Deus, eu quero vivenciar, eu quero ver esse Deus de milagre que eu tanto prego. Eu não quero só ouvir as pessoas contarem, eu quero contar, eu quero poder contar, eu quero vivenciar isso. E eu lembro que nesse dia, nesse congresso, Deus me usou de uma tal maneira, eu lembro que tinha um rapaz sentado na primeira cadeira, não estava com cadeira de roda, ele estava sentado na cadeira. E na hora do movimento da palavra, eu lembro que eu pedi para a igreja se colocar de pé, eu pedi para a igreja sair do lugar e começar a andar. Aí eu lembro que esse jovem se levantou, ele apoiou nos braços da cadeira, ele ficou de pé apoiando ainda e ele começou a andar. Só que até então eu não sabia que ele era um paralítico. E eu tô vendo que a igreja inteira tá chorando, os pastores estão chorando, ele foi até os pais, abraçou os pais, a mãe caiu de joelho chorando. Depois, quando eu terminei a mensagem, que os pais pegaram o microfone e foram contar que através da minha vida, através daquela mensagem que eu tinha pregado, inclusive eu lembro até hoje a mensagem que eu tinha pregado era o paralítico de Betesda, o filho dela voltou a andar e ele era paralítico. E a cadeira de rodas estava lá atrás na portaria. A mãe veio com a cadeira de rodas. E eu lembro que, nossa, eu chorava muito ver aquilo, porque era a minha maior oração. Deus, eu quero ver, quero poder ver. E, infelizmente, eu sei que muitos podem não aceitar, mas hoje as igrejas se adaptou às doenças. É rampa que fazem para a cadeira de roda poder subir, para poder facilitar. Você já não vê mais um cego enxergar, você já não vê mais um mudo falar, um paralítico andar. Infelizmente, porque é o que a Bíblia tá se cumprindo, né? No final dos tempos, já estamos no fim dos tempos, e no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então muita gente já não acredita mais nesses milagres. Muita gente já não acredita que Deus pode fazer. Mas eu ainda venho de uma geração que acredita e crê nesses milagres. Aleluia. E eu creio que Deus ainda pode fazer. Glória a Deus. O que você acha que mudou nas igrejas de antigamente para as igrejas de hoje? Fé. Mudou a fé. Mudou o amor. Não só o amor se diminuiu, se esfriou, mas a fé também. A fé, o amor, a união. Porque hoje em dia a briga, Victor, é por status, não é mais por almas. É por status. É pra saber quem tem mais seguidores no Instagram. Quem prega mais, quem louva mais. Né? Quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais sabedoria, quem tem uma oratória bonita, quem vai conseguir ter mais engajamento. Já não é igual... Tem um ditado por aí, eu não sei se eu vou falar certo, que dizem, não são números, são almas. Só que na verdade, são números e não são almas. Porque a gente se preocupa com os números e não mais com as almas. Por isso que as almas estão perdidas, a gente já não se importa mais. Você já não vê por aí mais evangelismo nas ruas, nos hospitais. Você já não vê mais nada disso. Porque todo mundo se prepara para o quê? Para estar em cima de um altar. Para conquistar quem é que está ali na igreja. Agora fora dela já não importa mais. É por isso que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então o que mudou, o que eu acredito, não sei as outras pessoas, mas o que eu acredito que mudou de lá para cá é a fé, amor e união, que já não se encontram mais.
Em algum momento já pensou em desistir do seu chamado e o que te sustentou? Já pensei em desistir, sim. Inclusive sempre são calúnias, né? Que até porque não são pessoas de fora, são sempre pessoas de dentro. Pessoas que deveriam te apoiar, pessoas que deveriam pegar na sua mão e dizer, olha, eu tô com você, você não vai cair, são as primeiras a te apunhalarem, a levantarem falsas calúnias contra seu nome, tentar manchar o teu ministério, porque as pessoas sempre te querem ver bem, mas nunca melhores do que ela. Eu quero ver Deus te usar, mas eu quero que Deus me usa mais do que você. Até aí tudo bem, só que tudo depende da entrega, porque talvez a sua entrega é mais entrega do que a minha. Então é por isso que Deus te usa mais. E por você ter uma entrega maior do que a minha e Deus te usa mais, eu não aceito isso. Então é onde levanta as falsas calúnias, levanta as fofocas contra o seu ministério e talvez são coisas que você está num momento, em um certo patamar, digamos assim, que você se depara com essas coisas e é onde baqueia você. É onde faz você pensar e refletir, será que essa pessoa está certa? Será que eu merecia mesmo estar aqui nesse lugar onde eu estou hoje? Será que o que estão falando do meu nome, será que eu sou isso mesmo? Só que o que me faz permanecer de pé e a não desistir foi olhar para trás e ver tudo que eu passei para chegar até aqui. Falei, não foi fácil eu estar aqui, para simplesmente uma calúnia me querer derrubar. Eu passei por coisas piores e eu acredito que com Deus na minha vida pode vir o que vier. Eu ainda vou permanecer de pé. Glória a Deus. Como Deus transformou as suas áreas específicas, né, na sua vida, o relacionamento, também como você pode dizer, né, que se afastou do caminho do Senhor, como que você acha que Deus agiu nessas áreas da sua vida? Eu acho que foi uma forma de Deus me trazer para mais perto dele. Porque Deus, ele sabe ver tudo, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então eu acredito que no momento em que eu estava nessa situação, eu acredito que Deus olhava para mim e ele via que, por mais que eu estava ali pregando, cantando, que eu ainda estava na igreja, eu tenho certeza que Deus via que meu coração não era voltado para o altar. Meu coração talvez era voltado para o homem, para aquele momento em que eu estava vivendo. E talvez essa foi a forma, o tratamento de Deus, me fazer passar por todo esse processo, sair do relacionamento tóxico, vencer uma depressão, conseguir olhar como um olhar de mãe para minha filha, foi a forma de Deus me trazer para perto. E Deus fazer com que eu enxergasse que sem Ele eu não seria ninguém. Porque aquele momento em que eu estava passando, por mais que eu me via sozinha, sim, eu tinha pessoas ali comigo, que estavam do meu lado, que estavam me apoiando. Inclusive eu lembro até hoje que Deus, ele enviou uma jovem lá na minha casa, ela era minha líder ainda, é a Isa. Eu louvo a Deus até hoje pela vida dela, que por incrível que pareça, por mais que eu pregava e cantava, eu não ia com a cara dela. Às vezes eu não suportava nem olhar pra ela. Só que Deus fez com que ela fosse lá em casa, orasse por mim, me abraçasse e fez com que ela pegasse na minha mão. E naquele momento eu pude perceber que com quem eu achava que eu não poderia contar, era que eu mais poderia contar no momento. E ela pegou na minha mão e entrou em oração comigo. E a partir daquele momento, eu percebi que foi o momento em que Deus queria me trazer para mais perto dele. E aonde estava ligado o meu coração, não era ali que o Senhor queria. Então foi necessário todo o processo, todo aquele projeto que eu passei, tudo que eu enfrentei para estar mais perto de Deus hoje. E entender que o que o Senhor tinha preparado para mim era bem melhor do que eu estava esperando. Você já teve, como eu posso dizer, né, algum encontro com Deus algo que foi sobrenatural, algo que você não viu com seus olhos naturais, mas viu com seus olhos espirituais, em um mundo sobrenatural? Já teve algum encontro com Deus assim, já fez você ver algo sobrenatural, algo que às vezes é somente natural, não conseguia ver, mas sim só com os olhos espirituais? Bom, que eu vou lembrar agora,
Eu não sei se vai responder a sua pergunta, mas eu acredito que possa ser isso. Eu lembro que quando a gente morava numa comunidade, a minha mãe, ela sempre tinha mania de... Lógico, eu pregava quando eu era criança, mas eu tinha meus momentos de criança. A minha mãe, ela tinha a mania de fazer o quê? Com que eu gravasse minhas pregações no celular, para eu poder me ouvir o que eu estava pregando. Para ver se eu não estava falando alguma heresia, se eu não estava pregando errado. E eu fazia isso. E eu lembro que a gente morava numa comunidade, inclusive na comunidade da Via Norte, e a gente tinha ali a nossa casinha de madeira. Nós tínhamos um barraquinho de madeira. E no fundo desse barraco tinha um quintal que ele era enorme. Ele era enorme, era todo cercadinho, era terra, tinha as árvores e tinha aquele matagal enorme. E eu sempre ia para aquele fundo. Na hora que minha mãe falava assim, ó, tá na hora de você estudar. Porque por mais que eu tinha meus momentos de brincadeira, de criança, de ser menina, minha mãe sempre tirava um tempo para me colocar para ter um momento meu com Deus. E eu sempre ia para o fundo dessa casa. Minha irmã até vai lembrar, né, Lê? Eu sempre ia pro fundo dessa casa. Aí o que eu fazia? Eu pegava minhas bonecas e eu colocava tudo debaixo assim da árvore, as bonequinhas que eu tinha. E ali eu brincava de culto com as bonecas. E eu lembro que eu tava ali falando com Deus. Eu não vou lembrar agora a minha oração que eu fiz naquele momento, mas eu lembro que eu tava pregando ali para as bonecas. E eu lembro que eu falei, Senhor, eu queria tanto que o Senhor estivesse aqui agora, que não fosse apenas as minhas bonecas, mas que eu pudesse sentir a sua presença aqui, viva aqui neste lugar. Eu acredito que esse momento para mim foi algo sobrenatural que eu vivi com Deus também. E quando eu fiz isso, tava tudo calmo, não tinha vento, não tinha nada. E quando eu falei essa oração, que eu lembro que eu tava com a escova de cabelo fingindo que era microfone, veio um vento, mas um vento tão forte que ele soprava de um lado para o outro. E eu me arrepiava inteirinha, e ali naquele fundo eu falava em línguas estranhas. E eu ainda não era batizada com o Espírito Santo. E quando esse vento veio, eu comecei a falar em línguas estranhas. Aí eu pude sentir a presença de Deus bem forte ali naquele fundo. Meu Deus, é sobrenatural, né? Porque uma criança, né, poder também ter essa intimidade, né, com Deus, né, é algo também sobrenatural, né? Sim. O que significa ter intimidade com Deus na sua visão? Ter intimidade com Deus? Bom, eu tenho Deus como meu melhor amigo. Para mim ter um melhor amigo, eu realmente preciso ter essa intimidade com ele. É saber aonde encontrar ele, é saber falar com ele e entender que tudo que eu precisar e o que eu não precisar, e não falar com ele só no momento em que eu precisar, é saber que eu tenho essa intimidade para poder entrar no meu quarto, Mateus 6,6, fechar a minha porta e falar com ele no secreto. Porque é o que a Bíblia diz, né? Fala com ele no secreto e ele te recompensará publicamente. Então, quando a Bíblia fala entra dentro do quarto, o quarto ele já quer dizer intimidade. E porta fechada, ninguém está vendo o que você está fazendo lá dentro. Ninguém vê quando a porta está fechada. Então, para mim ter intimidade com Deus, eu entender que independente do que eu estou passando e do que eu não estou passando, eu posso contar tudo para Ele. Eu sei que Ele vai estar ali, que Ele vai me ouvir. As minhas orações, mesmo que eu não fale, mesmo que eu só dobre os meus joelhos ou as lágrimas derrame sobre o meu rosto, eu sei que Ele vai me ouvir, porque eu sei da minha intimidade que eu tenho com Ele. Peraí que eu me perdi aqui. Pode beber. O que você aprendeu com as lutas que você enfrentou? Eu aprendi a nunca aceitar menos do que eu mereço. Aprendi a nunca retroceder, porque não vale a pena, não compensa, a gente não volta para trás. Independente do que você esteja passando, do que você esteja enfrentando, retroceder não é a melhor opção. Aprendi que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é porque eu prego, porque eu canto, que as coisas vão mudar, que vão acontecer na minha vida. Eu preciso ter fé para que isso aconteça. Porque a fé sem obra ela é morta.
Então é isso. Eu preciso ter fé, preciso acreditar e jamais voltar para trás, jamais retroceder. Até porque Deus não tem prazer naquele crente que põe a mão no arado e volta para trás. Como é a sua rotina de oração e também com devocional, né? Porque é trabalho, aí às vezes é pregação, aí às vezes tem que orar, tem que fazer o devocional. Como que é a sua vida? Bom, como todos sabem, né? Eu já levanto muito cedo, levanto 4 horas da manhã para estar na empresa. Eu saio 1h20 da tarde, que é o momento em que eu vou para casa. Logo após o meu esposo sai para o trabalho, então esse é o momento em que eu tenho com Deus sozinha, em que está só eu e Deus na minha casa e mais ninguém. Então, o meu devocional, a minha oração é mais na parte da tarde. Eu sempre oro antes de dormir junto com meu esposo, tudo, mas o momento em que eu mais me encontro com Deus é na parte da tarde, que é onde eu tenho tempo para limpar a casa e falar com Deus, é onde eu coloco meus louvores, meus playback, sento, pego a minha Bíblia, pego a minha caneta, o meu notebook, vou escrevendo, faço os meus esboços, escrevo ali os meus devocionais. E eu percebo que dentro da minha casa, dentro do meu lar, é o lugar onde Deus mais me usa, é o lugar onde Deus mais fala comigo. Às vezes eu acho que é porque eu estou em cima de um altar cantando, pregando, que Deus vai falar comigo, mas não. Hoje eu consigo perceber que o meu momento com Deus dentro da minha casa é onde o Senhor mais me usa, mais quer falar comigo. No oculto, né? No oculto, no secreto, onde ninguém vê. É onde só tá você e Deus, é onde que o Senhor te vê. Então a tarde pra mim é sagrada com Deus. Você já passou por períodos de silêncio de Deus e como lidou com isso? Já. Nossa. Essa parte foi bem difícil. Aceitar o silêncio de Deus já é muito difícil, né? Porque aonde a gente está esperando um sim, Deus vem com um não. Onde a gente espera por uma porta aberta, Deus mantém a porta fechada. Onde nós queremos o céu aberto, o céu está de bronze. Então já passei sim por esse momento de silêncio com Deus na minha vida. Que foi até por questão de eu estar nesse relacionamento agora que eu tô. Graças a Deus, foi uma das melhores coisas que Deus fez na minha vida. Meu casamento, meu esposo, minha família que eu tenho hoje. Que antes de eu conhecer ele, eu passei por certos momentos em que eu achava que qualquer coisa seria pra mim. Eu olhava e falava, será que é isso mesmo que Deus tem pra minha vida? E, na verdade, eu não sabia, porque o silêncio de Deus já era grande pra mim. Então Deus também não me respondia. Então, meu maior medo também era pegar a prova com as próprias mãos, me fechar, não se abrir com ninguém e achar que eu não seria feliz nessa vida sentimental que eu sou feliz hoje. Então, um dos maiores silêncios de Deus pra mim foi nessa parte, por eu achar que Deus não estava me vendo e que eu não seria feliz nessa área. Só que, na verdade, Deus me surpreendeu. E hoje eu posso dizer que eu sou uma das mulheres mais felizes do mundo. Eu tava acompanhando esses status, né, e eu percebi mesmo que a felicidade, né? Que Deus continue abençoando o casal, né, e a família, né. Também mandar um abraço pra ele, né, eu esqueci o nome dele. Herbert. É o Herbert, é um nome difícil, desculpa. Eu tava tentando gravar, só que eu esqueci, né. Muita coisa na cabeça. Ele é uma bênção de Deus na minha vida. Eu sempre falo que ele é a verdadeira prova que Deus me deu de como Cristo trata a sua igreja. Porque ele realmente me trata como Cristo trata a igreja. E eu desejo muito que todas as meninas, mulheres que estão nos ouvindo agora, por essa manhã, tenham essa felicidade que hoje, graças a Deus, eu tive. Não aceitem menos do que vocês merecem. E saibam esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus é crucial para tudo isso. Até porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Você que ainda acha que seu tempo não chegou, calma, respira que o seu tempo vai chegar. Que papel a oração teve nos momentos mais difíceis da sua vida? Eu acredito que foi na minha gestação. Eu tive uma gestação muito turbulosa, onde eu achei que minha filha nem sobreviveria. Embolei aqui agora, vamos lá. Mas foi na minha gestação.
Porque eu passei mal a minha gestação inteira. Desde quando eu descobri a gravidez até o momento em que minha filha nasceu. Eu tive descolamento de placenta, tive uma infecção muito forte, muito forte, que eu precisei ficar internada para tomar antibióticos na veia, porque por boca eu lembro que o médico falou que não ia haver uma cura, né? Eu lembro que eu fiquei internada e eu lembro também que ela queria nascer com 6 meses e não era tempo ainda da bonita vir ao mundo, né? Mas ela queria vir. E no momento em que eu tive ela, né? Que eu tive 16 horas de trabalho de parto para poder ter ela. Deus. Passei muito mal na mão dos médicos, passei muito mal mesmo. E eu lembro que quando ela nasceu, eu nem vi ela, porque eu cheguei a desmaiar na mesa do parto. E eles tiveram que correr com ela às pressas pro HC. Até porque estava previsto para ser um parto normal e de última hora teve que fazer cesárea, porque eu lembro que o médico falou que se fosse normal minha filha não ia aguentar e ela ia morrer. Então, naquele momento, eu me agarrei na oração. E eu disse, o Senhor fez a promessa. O Senhor me prometeu ela e eu não aceito que o Senhor largue ela assim de mim. E pra você ter uma noção, Satanás ele lutou tanto contra a vida dela e contra a minha vida que eu fui conhecer minha filha às 5 horas da manhã numa CTI do HC, toda cheia de aparelho. E antes mesmo de chegar no HC, o pneu da ambulância estourou comigo. Meu Deus. Na Via Norte, a gente quase capotou. Eu ainda tive que esperar outra ambulância me buscar. Eu toda cheia de ponta, ali em espírito de oração, orando, falando, Senhor, não deixa acontecer nada comigo, nem com a minha filha, eu preciso conhecer ela, eu preciso ver ela. E o Senhor me deu essa oportunidade. Hoje, graças a Deus, minha filha tem 9 anos, é uma levita da casa do Senhor, glória a Deus por isso. Esse foi o momento em que eu mais me ganhei a oração, foi pela vida dela. Como você aprendeu a ouvir a voz de Deus? Eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu acredito que foi no silêncio. Por mais que era silêncio, foi no silêncio. Foi no silêncio porque no silêncio era o momento da minha vida em que eu mais orava. Era onde eu mais queria ouvir a voz dele e eu não conseguia ouvir. Então, no silêncio da minha vida, nesses anos para trás em que eu sofri muito, até inclusive que eu já falei nesse relacionamento que eu tive, foi o momento em que eu tive um dos encontros, digamos que foi um dos encontros em que eu tive com Deus, que foi quando eu disse, eu não aceito viver a situação que eu estou vivendo. Então eu preciso orar, ver aonde é que eu estou errando e pedir para que Deus me mostre. Então Deus, nesse tempo em que eu decidi orar, a descer na olaria, a falar com Deus, a buscar Deus, e em que Ele estava em silêncio e eu achava que Deus não estava me ouvindo, foi quando o Senhor Ele veio, me surpreendeu e mostrou que Ele estava me ouvindo. Então eu entendi que no silêncio é o momento em que aonde eu não estou vendo, que é o momento em que Deus está trabalhando. Como manter uma vida de oração, mesmo em meio à correria do dia a dia? Bom, sem a oração, a gente não é nada. Até porque tempo não se tem, tempo a gente cria. A gente cria tempo para tanta coisa, por que não tirar um tempo para fazer uma oração? A gente cria tempo para estar com família, para estar com amigos, para ir em festa, tempo para trabalho, tempo para tudo, mas às vezes a gente não consegue tirar 5 minutinhos do nosso tempo para poder falar com Deus. Então a oração, ela tem que ser algo que ela tem que fazer, ela deve fazer parte da sua vida. Independente de como é todinha a sua trajetória no dia, você precisa ter um tempo para falar com Deus. Você precisa ter um tempo para falar com o Pai. Até porque sem oração não tem direção. Então você precisa ter esse tempo. Então o tempo não se tem, o tempo se cria. Então, a partir do momento em que você aprende a ter aquele diálogo com Deus, a colocar 1 hora, determinar pelo menos uns 20 minutos do seu dia, não, eu preciso tirar esse tempo para Deus, já é o suficiente para você ter uma vida aberta ali com Deus. Meu Jesus. Até aqui na tua vida, né, espiritual, sentimental, como você imagina, né, a vontade de Deus na sua vida?
eu imagino que Deus ele ainda tem muito mais. Eu acredito que Deus ainda tem muito mais para fazer. Porque eu acredito que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Então, Deus tem o melhor ainda para preparar. O que eu estou vivendo ainda não é... Eu acredito que não é nem a metade daquilo que Deus preparou, além daquilo que ainda está por vir. Porque, por tudo que eu passei, por ter chegado até aqui, e eu ter visto a mão de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe, em todas as áreas da minha vida, Deus é Deus de surpresa. Então, Deus sempre vai nos surpreender. Quando a gente acha que tá bom, quando a gente acha que já foi surpreendido por Deus, Deus ainda tem o melhor ainda para nos surpreender. O seu chamado, né, assim, né, eu já vi você louvando, já vi você pregando, mas para você, qual que é o que Deus estabeleceu para você? Foi a pregação ou o louvor? Tá aí uma coisa que eu sempre me perguntei, porque tem hora que eu falo assim, eu gosto mais de louvar, mas tem momento da minha vida que eu falo assim, não, eu quero pregar, eu gosto de pregar, eu gosto de ministrar, mas são duas coisas que ardem no meu coração. Mas eu acredito assim, por mim falando assim, entre o louvor e a pregação eu gosto muito de cantar, muito mesmo. Então, se fosse para mim escolher entre cantar e pregar, eu escolheria só cantar. Só que é igual eu falei, tem momentos em que a pregação arde no meu coração. Tem momentos em que eu tô ali lavando a louça, Deus tá descendo revelações de uma palavra. E eu já paro o que eu estou fazendo para poder anotar, para não esquecer, para depois meditar, se aprofundar, até porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, tipo, tem mensagem que eu já ministrei que Deus desce revelações totalmente diferentes daquilo que eu já preguei. Aí, por isso que eu falo. Então, os dois chamados ardem no meu coração. Então, eu não sei te dizer se é o cantar ou se é o pregar. Já teve momentos em que, eu creio que já teve esse momento, que você ministrou uma palavra em algum culto, só que essa palavra foi diretamente para você? Já. Nossa. Várias vezes. E qual foi essa palavra? Você lembra? Várias. Nossa. São muitas, né? Muitas mesmo. Mas uma que pega mesmo pra mim é sobre Esther. Até porque não tem honra que não venha carregada de uma grande responsabilidade. Então ver o que Deus fez na vida daquela mulher e ver o que Deus fez na minha vida também, que eu me comparo muito com ela, são histórias totalmente diferentes, mas ver a trajetória daquela mulher, a personagem dela, ver o que ela fez pelo seu povo, pela sua família, sendo uma menina órfã, conquistar o que ela conquistou, foi algo que, quando eu pregava assim, às vezes eu já não conseguia nem pregar, porque as lágrimas dominavam meu rosto até mesmo no altar, por Deus falar fortemente no meu coração sobre aquilo. Então, tipo assim, eu sofri tudo que eu sofri, cheguei aonde eu cheguei, porque não existe honra que não venha carregada de responsabilidades. Então eu tenho uma responsabilidade. Eu fui consagrada missionária, então isso pra mim é uma honra, claro. Eu louvo a Deus por isso, por Deus ter me escolhido, ter me capacitado para isso. Fui consagrada missionária, então eu já sabia que, mesmo eu sendo uma criança, sendo consagrada missionária, eu já sabia que a responsabilidade seria muito grande. E que talvez as lutas, talvez eu não suportaria, talvez eu não aguentaria, mas ver tudo que aquela mulher suportou, sendo órfã, dando apenas o apoio do tio ali, conquistar um trono, um lugar que já tinha dono, e ver Deus honrando, é uma das mensagens que sempre me pega, sempre toca o meu coração. E o louvor, qual que é o louvor que arde o seu coração? Assim que nem eu sempre falo essa pergunta aqui, né? Porque a gente sempre tem... eu falo louvor mensal, que tem louvor que a gente coloca ele só aquele mês inteiro. Tem. E é um louvor que queima no nosso coração, né? Que às vezes a gente está passando por momentos difíceis, ou algum momento, e a gente coloca aquele louvor específico ali. Tem algum louvor que queima o seu coração? O louvor que mais me pega também, ele não é tão antigo, né? Mas já é bem conhecido por aí, é o Existe Vida Aí. Porque esse louvor é o louvor que eu levo pra minha vida. Às vezes, se eu pregar acho que 7 dias, acho que 5 dias eu canto esse louvor. Então esse louvor é o que mais me pega. Poderia cantar? Um pedacinho? Não acabou, espalharam por aí que já terminou
e que era o fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. Esse é o louvor que mais me pega. É o louvor da minha história, da minha vida. Você acha que a adoração e o louvor têm contextos diferentes? Eu acredito que não. Eu acredito que não, por quê? Porque você já louvando já é uma adoração. Você já louvando ao Senhor já é uma adoração. Agora você louvar sem adoração, aí já são diferentes. Porque você já não está louvando para adorar o Senhor. Ali você já está louvando para o seu ego, para quem está ali te vendo, para quem está te escutando. Então, louvor e adoração, para mim, tem que andar junto. Você louva para adorar aquele a quem você está louvando. Sim, infelizmente, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, né, tem muitas pessoas que, em vez de engrandecer o nome santo do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, estão enchendo os teus egos, né? Desculpa te cortar. Então, pode ir? Fazem o uso dos dons, daquilo que Deus deu para louvar Ele, mas na verdade louvam só de lábio para fora, né? A boca tá cheia daquilo que tem dentro do coração, e às vezes o coração nem tem Deus. Tá vazio. Tá vazio. Adoração tem poder no meio das guerras? Com certeza. Tem poder no meio das guerras. Tem, porque às vezes a guerra que você tá passando é tão espiritual, tão terrível, que se você não parar para adorar em meio à circunstância em que você tá vivendo, você só vai ter olhos para a guerra. Você só vai ter olhos para aquele momento que você está passando. Porque a adoração faz você enxergar além daquilo que você está passando. É como eu sempre digo nas minhas pregações: enquanto você faz para os céus, o céu se encarrega de fazer para você. Enquanto você está no meio de uma guerra e você está adorando, Deus está cuidando de você. Agora, quando você está na guerra e você baixa suas armas, você para de louvar, você para de cantar, para de pregar, você para com tudo, o que vai te tirar dessa guerra se não for a presença de Deus, se não for a adoração? O que vai abrir os seus olhos para fazer com que você enxergue? Não, é um momento, vai passar. Então a adoração te livra de tudo isso. Aleluia. O que você acha mais importante na tua vida hoje com a presença? E na presença? O que eu acho mais importante... Bom, eu acho que o mais importante para mim é a minha comunhão com Deus. Isso para mim é o mais importante, é o crucial eu ter a minha comunhão com Deus. Eu queria te perguntar agora, né? Qual foi os maiores desafios da tua vida que você conseguiu vencer com Deus? Os maiores desafios da minha vida. Bom, pra mim, eu acredito que seja isso, né? Quando eu ainda era moça, não que eu não seja moça nem jovem hoje, né, gente? Mas eu já tenho 28 anos, então eu já tenho uma trajetória boa aí. Foi quando, na época em que eu pregava, entre os meus 13 e 14 anos, ouvi de própria família falar que não era Deus que falava na minha boca, falar que era emocionalismo, que era coisa de criança, que era coisa de momento, que eu ainda era jovem, eu tinha que brincar, eu tinha que sair com amigas, essas coisas. E ouvir isso me quebrava muito, porque por eu estar começando
por eu estar me levantando, me erguendo no ministério e ouvir isso de parentes, e até mesmo ver parentes, você pregar, subir no altar e ver parentes sair de dentro da igreja para não ouvir a sua pregação, aquilo me quebrava por inteiro. Então, eu acredito que foi isso que me fez ver muito Deus assim na minha vida. Qual é o conselho que você dá para pessoas que estão passando por esse mesmo momento? Para não olhar para essa situação, por mais que seja difícil, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente não vai aguentar. Às vezes as porradas da vida são tantas que tudo que a gente quer é desistir. E às vezes, lógico, eu tive um apoio familiar, que são meus pais, mas tive desapoio de outras partes da família. Então, talvez você não tenha esse apoio que eu tive, ou talvez você esteja passando por esse momento em que eu passei. Mas o segredo é não desistir, não deixar ninguém abater sua fé, não deixar ninguém fazer com que você perca a esperança. Até porque se a gente parar para dar ouvidos a Sanbalat e Tobias, o muro não será construído. Então, nós estamos em uma grande obra, a qual a gente não pode parar. Neemias, ele só terminou de construir o muro porque ele não deu ouvidos para Sanbalat e Tobias. Então, se a gente parar para dar ouvido às adversidades, às picuinhas, com quem está falando de você, com quem deixou de falar, com as guerras que se levantam, se a gente for olhar para isso, a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente vai ver que são guerras maiores do que nós. Mas se a gente conseguir olhar para Deus e ter fé que um dia tudo isso vai passar porque nenhum sofrimento é eterno, o Senhor, ele sempre tem uma porta de escape aberta para mim e para você. Então, assim como o Senhor teve para minha vida, o Senhor vai ter para você que está aí do outro lado da telinha ouvindo a gente. E o segredo é persistir, perseverar e jamais desistir. Amém. Amém. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigado. Eu consegui falar. Por fazer parte Eu que agradeço. deste encontro aqui com a gente, né? E para aqueles que não conhecem, né? Só conhecem, que nem eu disse no começo deste vídeo, no começo deste podcast. Para quem não conhece a missionária Carol, conhece só em cima do altar, conhecer um pouquinho da história e da trajetória, né? Amém. Muito obrigado por fazer parte, né? Eu que agradeço. Dessa história na sua vida. O podcast Vem no Glória agradece, a diretoria do podcast Vem no Glória agradece a oportunidade de conhecer, né, um pouquinho da sua história. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, que Deus abençoe sempre vocês. Estarei orando sempre por esse ministério, que eu acredito que ainda vai muito longe, que o que Deus tem para fazer aqui vai ser grande ainda, não ficará só aqui. E eu acredito e creio que você vai me chamar mais vezes e eu vou conseguir falar mais vezes. Foi uma benção. Falei que você conseguiu. Deus abençoe a todos vocês que nos ouviram, que pararam o seu tempinho aí para nos ouvir. Que essas palavras alcancem vocês onde quer que vocês estejam. Ó, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve no nosso canal, Podcast Vem no Glória. Também tem as nossas redes sociais. Agora também estamos no Kawaii. Minha esposa apresentou esse projeto para mim, colocar lá no Kawaii também os vídeos lá. Também, assim, eu não vejo, que você falou que é visualizações. Eu vou mais pelas almas. Pelas almas. Glória a Deus por isso. Eu sempre falo aqui que o objetivo meu no podcast não é unidade, é qualidade. E eu quero alcançar vidas. Eu quero alcançar almas. Eu quero que pessoas vejam o testemunho das pessoas que vêm aqui e se convertam, né? Também tornem para viver com Jesus, né? Porque tem pessoas que, como você, passou por grandes lutas, por grandes provas, mas hoje está na presença de Deus, né? E tem muitas pessoas que passam por momentos, não no mesmo momento que você passou, momentos diferentes, pelos mesmos caminhos, mas passa parecido. Sim. E para ver, né, que Deus é aquele que faz o sobrenatural. Deus é o Deus que alcança vidas, alcança almas. E eu acredito que através do teu podcast Vem no Glória, vai alcançar várias vidas. Amém. Queria agradecer aqui também a Letícia, amém, a líder do Grupo Estrela da Manhã. Mandar um abraço para as meninas lá. Que Deus possa abençoar vocês e possa soprar o ministério de vocês, né? A todo esse país, todo esse mundo lá fora, né? Deus, não somente aqui no Brasil. Todos nós sabemos da responsabilidade, né, do grupo. Ainda são crianças, né? Mas
para um grande ministério, né? Sim, verdade. Para poder crescer e fazer a vontade de Deus. Né? Muito obrigado por ter acompanhado a Carol. Eu também agradeço. Para gravar aqui foi, né? Foi a intensidade, né? Foi. E muita. Foi uma benção. Muito obrigado. Lembrei da palavra, dos bastidores, né? É verdade. Ninguém conhece os bastidores. Ninguém conhece os bastidores. Só vê nos altares louvando, pregando, Verdade. mas ninguém conhece os bastidores. Mas eu creio que nem Mateus 6,6 diz, que é no quarto, é onde ele vê os bastidores. Secreto, né? verdade. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer no ministério de vocês. Amém. Muito obrigado por vocês terem participado do podcast Vendo Glória. A Letícia estava ali por trás das câmeras, nos bastidores, mas eu creio que também ela terá a oportunidade, né, de contar o teu testemunho e o que Deus também fará, né, na vida dela. Amém. Missionária, muito obrigado. Amém, Carol. Foi um prazer, uma honra O prazer foi meu. estar aqui com você e com esse testemunho lindo que Deus tem na sua vida. Muito obrigado. Para finalizar, eu queria que você fechasse com uma oração. Amém. Amém? Vamos orar então, Senhor. Amantíssimo Deus, soberano e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Peço, meu Pai, que através desse vídeo, que o Senhor possa alcançar almas e almas, Senhor. Que o Senhor venha trazer, que o Senhor venha transformar, venha mudar. Eu quero aqui, Senhor, louvar a Deus pela vida do Vitor, por esse projeto ao qual o Senhor colocou nas mãos deles. Pai, que o Senhor expande cada vez mais esse ministério, que a cada dia o Senhor dê mais sabedoria, que a cada dia o Senhor dê mais discernimento, toma a vida dele, a família dele em tuas mãos. Abençoa esse projeto, Pai, porque eu creio, Senhor, que a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. E eu acredito que esse projeto é projeto do céu sobre a vida deste homem. Por isso eu abençoo, Pai, coloca as tuas mãos, santa e poderosa, nos leve para casa debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça, da tua potente mão. Nos guarda, livra da vitória, o livramento, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado por aqueles que irão assistir, né? Aqueles que vão ver este vídeo, este testemunho, né? Comenta, curte, compartilha, para que almas possam ser alcançadas, para que almas possam ser transformadas através desse lindo testemunho. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem nas nossas redes sociais do podcast Vendo Glória e também nos acompanha, né, aqui no YouTube, no nosso canal do podcast Vendo Glória. Também vou estar deixando o arroba da missionária Carol aí, para vocês também estar seguindo, né? E também acompanhando, né, alguns lugares, algumas agenda dela. Ouvir também as pregações, né, que Deus coloca no coração dela, para que Deus possa alimentar a tua vida, né? E também mudar, né? Porque eu sempre falo que a gente está precisando de ouvir as pregações, não só ouvir, Sim. mas fazer... Como é que eu posso falar, né? Pegar aquela pregação e servir, né, para a nossa vida, né? Verdade. Que não venha ser uma pregação vazia, mas possa ser uma pregação cheia, e cheia do poder e da essência do Espírito Santo. Mas é isso, ficamos por aqui, né? Amém. Com esse Ficamos por aqui. podcast, Vendo Glória, que Deus possa abençoar a tua vida, teu ministério e a tua casa. Amém? Amém. Fique com Deus, tenha um bom dia, a todos. uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada para aqueles que assistem nós na madrugada. Que Deus possa alcançar a tua casa, a tua família e tua vida. Amém? Fique com Deus e até a próxima.